Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir da primeira página dos jornais. E hoje temos muitas novidades. Começamos dizendo que São Paulo ontem, vários bairros, não toda a cidade, e vários bairros da região metropolitana foram assolados por uma tempestade com ventos de 90 quilômetros em alguns lugares, com derrubada de árvores e um homem morto no bairro de Moema, eletrocutado na hora que inadvertidamente saiu do seu automóvel e havia sobre o veículo um fio solto desencapado. Para variar, até agora de manhã, a Enel não conseguiu restabelecer a luz em toda a cidade. Tem uma parcela de responsabilidade das árvores, coitadas, que caíram, não aguentaram o tranco, dizem que elas são maltratadas pela prefeitura, há técnicos dizendo isso, e também pela incapacidade da Enel conseguir trabalhar de acordo com o contrato que assumiu. A correria de manhã daqui para lá, de lá para cá, tentando restabelecer a eletricidade, a luz em diversas regiões da cidade. Outro assunto importante que a gente tem que prestar muita atenção, está aqui no Estadão, na primeira página: tráfico toma TV e Equador põe exército na rua. Está vendo? Esse é o apresentador da televisão equatoriana no momento em que o estúdio foi invadido por... Não são guerrilheiros, não, são bandidos mesmo. São grupos de bandidos, há vários grupos que estão dominando o Equador ou estão em vias de dominar o Equador. Eu vou ler para você um trechinho aqui do Estado. Tráfico toma TV e Equador põe exército na rua. Exército, hein? Para enfrentar o crime. Governo classifica facções criminosas como terroristas e aciona militares após bando entrar ao vivo. País tem onda de ataques. Grupos criminosos executaram ataques em série em cidades do Equador um dia após o presidente Daniel Noboa, que é um presidente de esquerda, em uma tentativa de combater o narcotráfico, decretar estado de exceção, sendo que esse recurso foi usado pelo país mais de 40 vezes desde 2019. Houve queima de carros e ônibus, sequestro de policiais e vandalismo. Isso é o crime organizado. Gente, se o crime organizado não for combatido no Brasil da maneira que tem que ser combatido, não com publicidade. O governo Lula começa a sua movimentação anunciada, a movimentação Projeto contra o Crime, com publicidade nos jornais, rádios, televisões, revistas, etc. Precisamos de uma análise e uma reforma profunda no nosso sistema de segurança. Se não, caso contrário, vamos acabar exatamente com o que está ocorrendo no Equador e ocorre em outros países da América Latina. Há outros países da América Latina também onde
a luta contra o narcotráfico, todo o crime organizado, etc., se transformou em guerra, com execuções, né? Com a distorção da democracia, etc., etc. E, até agora, não se vê uma atitude dura, firme, objetiva do Brasil, do governo brasileiro. Não é só o governo Lula, governos anteriores também, contra o narcotráfico e todo o crime organizado. Eu sempre digo, e você vai lembrar como gente que lembra, daqui a 10 anos, se não forem resolvidos ou equacionados ou, de alguma maneira, enfraquecidos esses grupos, nós vamos ter saudades de hoje. Está aí o exemplo do Equador, que não pode ser deixado de lado. O presidente Lula convocou o pessoal do Itamaraty, das áreas ligadas às questões do Equador, para analisar o problema. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Outra notícia está na Folha, aqui na Folha, olha aí, ó. Marta aceita serviço de bolos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A Marta, que estava no MDB e era secretária de Relações Internacionais do governo Nunes aqui na Prefeitura, secretária de Relações Internacionais, ela ontem teve uma conversa com o Lula e será a vice de bolos nessa união PT e PSOL. A esquerda está se movimentando, né? O fato do Boulos, impulsionado pelo Lula, ter conseguido ter a Marta para sua vice, realmente é um episódio que, ao que tudo indica, aprimora a candidatura Boulos, que, por enquanto, lidera as pesquisas. Estamos muito longe das eleições, mas, por enquanto, o nome dele está em evidência, apesar das invasões, apesar do seu esquerdismo exagerado, etc., etc., etc. Mas a conquista da Marta, né, é algo importante e que pode fazer muita diferença na eleição municipal paulistana. Agora, se você olhar quando a Marta saiu do PT, claro, tinha ressentimentos e tal, tinha umas coisas que ela falou que merecem ser lembradas, e nós gostamos de lembrar o que todos os políticos, inclusive o Lula, fala no passado. Antes era de um jeito, a depois era de outro. Então vamos lá. No dia 24 de abril de 2015, Marta, o PT traiu os brasileiros. 5 de maio de 2015, Marta, o PT tem sido protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção que a nação brasileira já experimentou. Foi a Marta que disse isso. Dia 27 de junho de 2015, chamou a então presidente Dilma Rousseff de Judas e Marta não titubeou em votar pela cassação, pelo impeachment da então presidente Dilma. 11 de maio de 2016, a Marta disse que tinha indícios mais do que suficientes dos crimes de responsabilidade cometidos por Dilma. Mais uma aqui, 9 de agosto de 2018. Eu fiz tudo certo e faria tudo de novo, disse Marta sobre sua saída do PT. Em todo caso, política é assim, é uma nuvenzinha, como dizia o
político mineiro, uns atribuem ao Tancredo, outros ao doutor Alckmin, enfim. Está aí uma agregação de valor à candidatura de Boulos à Prefeitura de São Paulo. O Valor coloca aqui, ó. Disputa sobre vendas online no STF pode afetar resultado de varejistas. Mercado Livre, Magalu e Lojas Renner têm juntas mais de 1 bilhão e 200 milhões em depósitos judiciais referentes à cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS. E aí também tem uma outra notícia aqui no Valor: mundo tem o ano mais quente já registrado. Os recordes de temperatura no mundo que provocaram chuvas intensas, inundações desastrosas e incêndios descontrolados em 2003 e ainda estão provocando, provavelmente continuarão neste ano. De acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnico, ligado à União Europeia, 2023 foi o ano mais quente desde o início dos registros em meados do século XIX. A temperatura média mundial no ano passado foi de 14,98 graus centígrados, né? Você pensa que acabou? Tem muita coisa ainda. Chuva em São Paulo, nós já dissemos, deixa um morto, causa falta de luz e fecha vias. Espera por equipes da Enel dobra em 5 anos. Período sem energia cai. Parabéns, nossa, está melhorando a Enel. França tem premier mais jovem e abertamente gay. É o novo primeiro-ministro da França. Primeiro-ministro lá tem um grau mais, enfim, menos forte que os primeiros ministros de outros países da União Europeia, um parlamentarismo light em relação ao primeiro-ministro. Então, Gabriel Attal, de 34 anos, foi nomeado pelo presidente Macron e até então ele era ministro da Educação. Ele é o primeiro homem declaradamente gay no cargo. E aí, claro, já deu aquele rebu nas áreas direitistas, mais direitistas do espectro político francês. Nova crise, é o Igor Guielot com um artigo dizendo: nova crise com 737 MAX derruba reputação da Boeing. Por pura sorte, ninguém morreu no caso do voo da Alaska Airlines, que perdeu pedaço no ar, foi a porta. O acidente não é banal e ameaça a recuperação da fabricante americana após anos de grande turbulência. Aqui na saidinha da primeira página da Folha tem uma denúncia aqui. Assim, uma coisa interessante sobre o aspecto gerencial do governo. Responsável por gerir as contas federais, o Tesouro não foi ouvido na elaboração da medida que autorizou o aporte de 20 bi em fundo para o ensino médio. Consultado no dia da assinatura da MP, respondeu que não houve tempo para análise. Será que é só no Brasil que acontece isso, hein? Olha, vê a importância do editorial da Folha. Claro que eu não vou ler o editorial, eu vou dar a ementa, né, aquele resuminho que aparece, a Folha chama na primeira página. O editorial é importante. Ataque à liberdade. Entra-se em terreno perigoso
quando o ministro do STF e o presidente aproveitam evento destinado a celebrar o vigor da democracia para impulsionar a regulação da internet que ameaça o direito de expressão. Você viu, ontem era uma comemoração da democracia, foi uma reunião política de políticos e de alto funcionalismo, né, do Estado brasileiro, alguns governadores, menos do que se esperava, os de oposição não foram, e aí, de repente, o Lula e o ministro, não foi o Lewandowski, foi o ministro, o nosso queridíssimo ministro da Justiça, não, eu que estou confundindo, foi o ministro do STF. O Gozado me deu, não é brincadeira não, me deu, é coisa da velhice, viu? Vocês também não lembram, vocês não leem jornal, não ouvem o Jornal do Boris, né? Luiz Inácio Lula da Silva e tal. Bom, os dois, resolveram defender essa proposta imagine se eu vou esquecer o nome dele, a proposta de impor, de votar, mas aí dá aquela reforçada sobre vários tipos de reforçada sobre os deputados, é o Moraes, o ministro Moraes. Bom dia, o ministro Moraes. Ai, meu Deus do céu, acho que batendo melhora. O ministro Moraes, a gente fala nele o tempo todo, é o calor. É o calor, viu? Não é a velhice, é o calor. Recordes de temperatura em 2023 mostram que a gestão do clima não mira mais um futuro distante. Já chegamos desse inferno preconizado para o clima. A gente achava que era lá no futuro e tal. Quer ver como termina o editorial da Folha? Está bravíssimo. Esse entendimento singelo contribuiu para frear no ano passado um projeto de lei apresentado como meio de combate às fake news. No texto, sintomaticamente, os políticos colocavam suas postagens a salvo das restrições propostas. Mesmo quem defende a censura não quer ser censurado. Ou seja, eles defendiam o texto, mas no texto desse combate, regulação das mídias não, exclusivamente internet, havia uma exceção que era os políticos. Eles podiam escrever o que quisessem. Nós aqui embaixo não. Tem 2 artigos aqui na página 3 que acabam refletindo o pensamento, as divergências aqui dentro do Brasil sobre a questão da guerra Israel-Hamas. Tem um artigo do respeitado Paulo Sérgio Pinheiro, Israel e o genocídio dos palestinos em Gaza, e do senhor Davi Dizendruck, chama Negacionismo Progressista. Antissemitismo não faz parte da agenda dos que lutam contra o racismo. Está aqui a Marta aceitando o convite, pediu demissão. Os dois, o Ricardo Nunes e ela, disseram que ela saiu de comum acordo, não podia continuar nem mais um minuto. O Lula anunciou para os seus ministros que o ex-ministro do Superior do TSF, do STF, Lewandowski, será o novo ministro
da Justiça. Você ouviu? Lewandowski será o novo ministro da Justiça. E aí está assim, Lewandowski deve esvaziar o PSB no segundo escalão do ministério. O Dino é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, sai, vai para o STF e o Lewandowski assume a cadeira de ministro da Justiça. Eu quero fazer uma pergunta meia besta, mas é uma ignorância minha que talvez você possa responder. Se o fato de o então presidente Bolsonaro ter convidado o juiz Moro para ser seu ministro da Justiça, se esse fato despertou, então, uma sensação, ou para muitos uma informação, para outros uma confirmação, de que havia um conluio entre os dois, o que teria levado Moro a direcionar seus julgamentos contra Lula para tirá-lo da eleição, né? Se isso foi levado em consideração, e foi, há até declarações que eu tenho gravadas, por exemplo, do ministro Barroso a esse respeito, a ida do ministro Lewandowski, eu não estou colocando suspeita nenhuma, só estou comparando os casos. A ida do ministro Lewandowski para o Ministério da Justiça, tendo julgado Lula várias vezes no Supremo, não tem uma certa semelhança? Será que alguém não pode levantar a suspeita de que a ação dele no Supremo tinha algo a ver com essa nomeação dele, Lewandowski, para o Ministério da Justiça? Friso que não estou, de maneira nenhuma, chamando Lewandowski de corrupto ou levantando suspeita sobre ele. Só estou comparando os dois casos. Moro, né, ganhou a suspeição porque depois de ter julgado Bolsonaro, foi seu ministro da Justiça. E agora, depois de ter julgado várias vezes Lula no STF, vem o ministro Lewandowski e vai ser ministro da Justiça. Não merece uma investigação? Estão quase caçando o Moro. Estranho, são casos que têm uma certa semelhança. Olha, eu tive uma surpresa desagradável ao abrir a Folha hoje e ver a morte de um querido colega que trabalhou comigo na Folha de São Paulo, da qual eu fui editor-chefe, o Cláudio Coletti, um jornalista brilhante que foi o primeiro diretor da sucursal de Brasília da Folha de São Paulo. Ele morreu idoso, imagine, ele entrou em 1948 no jornal aos 18 anos. Ele morreu com 93 anos no município de Alcobaça, na Bahia. Aos familiares do Cláudio Coletti, a nossa solidariedade aos colegas da Folha, especialmente aqueles que trabalharam com essa figura maravilhosa, a nossa solidariedade, os nossos melhores sentimentos. Aí vem a Folha de novo. Moraes usa casos rejeitados para manter réus do 8 de 1 no Supremo. Ministro do STF cita em condenação processos sobre os quais PGR não viu provas para apresentar denúncias. Tem essa coisa que algum ministro usa que é assim, não, vamos dar uma contornada à lei, é para o bem. É para o bem, aí para o bem pode. Olha, não há razões excepcionais que possam levar ao descumprimento da Constituição. Vai ver que foi por isso que eu esqueci o nome do ministro Moraes.
o Xandão, como dizem os seus amigos. Noboa declara guerra a facções após noite de terror matar 8 no Equador. Criminosos invadem emissora e universidade em Guayaquil. O presidente classifica os cartéis de terroristas. Tem os homicídios, enfim, é um governo de esquerda. Os governos de esquerda, tradicionalmente na América Latina, não gostam de tocar na questão da segurança. Aqui é assim, lá também as coisas vão piorando. Ele assumiu agora também, não pode ser responsabilizado, mas é o presidente da República, vai ter que enfrentar essa questão. Mas é uma questão dura. Um criminoso conseguiu burlar o sistema penitenciário, fugiu um chefe de facções, 2 líderes de facções conseguiram fugir do sistema prisional do Equador. Um grande rolo que está acontecendo lá, um país que pode ser aquele efeito Orloff, o Brasil amanhã. Hezbollah ataca Israel com drones em resposta a mortes de líderes do grupo no sul do Líbano. Quer dizer, o medo, o temor é de que esse conflito se expanda lá para o Irã já está olhando mais feio ainda para Israel, o Hezbollah, que fica no sul do Líbano, brinca de guerra, mas ainda não entrou para valer, tem um exército forte, mais forte que o exército libanês, enfim, coisas a serem pensadas. Na Ucrânia continua, a Rússia está fazendo um massacre em cidades importantes da Ucrânia. E tem um título assim: Pacheco quer conversar com Haddad antes de decidir sobre MP. Líderes do Senado defendem que medida para reonerar folha de 17 setores da economia seja devolvida na íntegra. Quer dizer, o Pacheco também está colocado na parede. Quer dizer, os parlamentares estão ofendidos. Quer dizer, eles 2 vezes disseram não. E vem o governo e solta uma medida provisória, de alguma maneira recolocando novamente o que quer nessa questão da volta de impostos àqueles 17 setores. O que está se discutindo agora é se devolve ou não devolve, né? Ou um tipo de composição. Disse um jornal ontem que o presidente do Senado, Pacheco, está enrolando os senadores, ganhando tempo para ver se chega a um acordo, enfim, vamos ver. 3 bilhões de passagens aéreas a R$200, diz governo. Contrapartida às companhias para o programa Voa Brasil ainda é incerta. Quer dizer, o programa já está anunciado, mas tudo incerto. Economia esse governo não faz. Gasta. Deixa eu ver. Aquele avião lá que se dirigia à Ilhabela, nada. Helicóptero. Helicóptero, eu chamo de avião, olha. É helicóptero. Ontem foi a mesma coisa. É culpa do calor. Aí tem uma feira futurista nos Estados Unidos, espelho que avalia risco de doença e atração na CES. Produtos com inteligência artificial protagonizam feira de tecnologia nos Estados Unidos. Já viu tudo, né? Aí tem uma história aqui que eu vou achar, que eu acho perigosa.
Empresa de São Paulo usa atores para testar segurança de prédios. Quer dizer, bota os atores fingindo que são bandidos para assaltar os prédios para ver como a segurança reage. Olha, isso não vai dar certo. Exército pune 38 militares por furto de armas em quartel de São Paulo. O Exército puniu, a Justiça ainda está mais devagar. Será que nessa história de golpe, algum militar vai ser punido? Porque desde pequeno, já faz tempo, eu sabia que não tem golpe sem militar. Não tem golpe sem militar. E dizer que um sujeito duro, que não sabe de onde veio o dinheiro dele, acho que foi uma vaquinha, aluga ônibus para levar pessoas para Brasília, pessoas, várias delas nem sabiam o que estava acontecendo, se que isso é financiamento do golpe. Não é que não houve golpe, não. Eu acho que várias daquelas pessoas, inclusive militares, estavam interessados no golpe, gente de alto coturno do governo, etc. Tem NASA adia missões para levar astronautas à Lua, viagem à órbita do satélite passa para 2025 e tentativa de pouso para 2016. O objetivo é dar mais tempo às equipes. Falhou, né? Essa tentativa da iniciativa privada colocar um foguete na Lua falhou e falhou feio. Quem tomou cafezinho conosco? Silvério dos Reis, pelo amor de Deus, Cássio, Silvério dos Reis, você está botando aqui uma figura histórica, você brincou comigo, né? Silvério, bom, de repente tem alguém chamado Silvério dos Reis. Você sabe quem foi Silvério dos Reis? Você sabe, Fernando? Hein? Quem foi Silvério dos Reis? Então você procura o pai dos burros aí para ver. Silvério dos Reis. Pedro Azambuja, Ari Correia, Edson Teixeira, Cibele Cristina, Norma Sueli, Rivane Medeiros, Carlos Augusto, Adamir Marcos, Rosana Lima, Mauro Nogueira, Quirino Ramos, Jefferson Lima, Moacir Gomes, Bruno Luiz de Araras, Neide Ângelo de Bauru, José Maria de Franca e, finalmente, agora de fora, alguém de fora do estado de São Paulo, que é a Patrícia Sena, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos esperar que de hoje para amanhã as coisas melhorem. O Lula resolva economizar, porque eu estou vendo que nós estamos caminhando para aumento de impostos. Não é cheiro de pólvora, é cheiro de aumento de impostos. Bom dia.